Agora tá. Então, vamos lá. Então, agora a gente está no segundo caderno, dentro da sistemática que a gente já falou. Então, nesse caderno aqui, a gente vai tratar um novo tópico. Caderno 2, conteúdo, no finalzinho, eu peço lá para vocês fazerem atividade. Ele me perguntou por que eu comecei com a 2 e 3, né? Porque a 1 a gente já fez. Por isso que eu vim na sequência, né? 2, 3, 4, 5. Então, agora a gente está na atividade 4 e 5. Mesma coisa, questionário, tarefa. Essa semana, a pontuação total, ela gira em torno de 20 pontos, tá? E aí, os contatos. Muita gente me acionou no Zap, plataforma, é isso mesmo. Estou à disposição, tá, gente? Durante a semana. Esse modelo funciona desse jeito mesmo. Então, o que nós vamos falar? Semana passada nós falamos da estrutura, agora a gente vai entrar um pouquinho no tema financeiro, né? Interessante que está em voga aí, né, na mídia, né? Não é? Então, vamos lá. Os comentários acadêmicos, conversas entre amigos, inclui o termo sistema financeiro em suas argumentações, né? Aí eu até brinco aí, né? O que é esse palavrão, né? É, gente, deixa eu só ver o Laine que está entrando. Então, o que é isso, né? Então, é um sistema financeiro de um país como sendo um conjunto de instituições e mercados agrupados de forma harmônica com a finalidade de canalizar a poupança das unidades superavitárias até o investimento demandado pelas deficitárias. Na semana passada, nós entendemos o que são os superavitários, né? Ou seja, família, governo, empresa, e os deficitários também, família, governo e empresa. Então, depende do lado que você está, né? Se você está demandando recursos ou se você está oferecendo recursos, né? Então, esse conjunto aí entre superavitários, e deficitários e os agentes intermediários é um sistema financeiro de um país. Então, aí, conjunto de instituições que atuam no processo de conciliar interesses de agentes deficitários e prioritários, que nós falamos há pouco, né? Ele se divide em dois grupos, tá? Porque a gente pensa o seguinte, é uma nuvem, né? Sistema financeiro não é tangível, você não pega ele, né? O que é isso? Então, é uma coisa palpável. Tem aí, para organizar isso aí, a gente divide didaticamente em dois grupos, normativo e operativo. A gente escuta muitos nomes soltos, né? CVM, Banco Brasil, Banco Central, tudo solto. Agora, tecnicamente, você vai conseguir enquadrar isso aí. Né? Quem que é cada agente aí? Onde que ele fica aí dentro do sistema? Então, o primeiro sendo composto pelos órgãos responsáveis pela regulamentação, fiscalização, né? E o segundo é quem faz, é quem opera. Então, você tem o normativo, aquele que regula, e tem aquele que faz, o que quem regulou obedece, né? Basicamente, esses dois grupos aí. Na frente a gente volta a mais detalhes. Então, quais efeitos podem ocorrer quando ele funciona mal? Então, essa relação entre agente superavitário, deficitário, né, os agentes intermediários, ou seja, os bancos que fazem, ou corretor, o agiota, o nome que você quiser dar, que faz essa ligação. Oi, Ederson. Oi, Eu acho que o seu microfone deu uma travada. melhorou agora? Sim, tá melhor. Deixa eu só aumentar. Tá alto ou tá baixo aí, gente? Tá bom? Como é que é? Pra mim tá bom. O volume tá bom, só ótimo, tá cortando mesmo. É, tá dando uma falhadinha aí. Então, vou falar um pouco mais devagar, porque aí é internet, né, gente? Aí não tem jeito. Beleza? Bebi água. Vou falar um pouco mais devagar, porque aí
talvez melhore esses repiques aí. Aí vocês me falam, tá, gente? Se não tiver legal, vocês me falam, tá? Que aí eu volto. Beleza? Beleza. Então tá. Então, quais efeitos podem ocorrer quando o sistema financeiro funciona mal? Na cabeça de vocês, o sistema financeiro está naquele triângulo lá. Agente superavitário, deficitário e os intermediários, a grosso modo. São divididos em normativos e operativos. Então, quando isso aí funciona mal, gera perturbação no fluxo do dinheiro no mercado, né? Quando excessivos, são de demora a correção e manifestam-se sobre as seguintes formas. Então, quando você tem algum distúrbio aí no sistema, então, luta desenfreada pelos recursos financeiros. Então, você tem poucos recursos financeiros, muita gente querendo, né? Então, evidentemente, quem tem vai querer ganhar o máximo possível. Então, você aumenta as taxas de juros dos recursos financeiros, aí fica aquela coisa, né? Pouco dinheiro e muitos querendo. Outra questão é a transferência de atividade econômica própria da iniciativa privada para o setor público, né? Porque a turma não consegue financiar os seus projetos, então aumenta a carga lá no setor público para poder financiar as obras, né? Agora a gente está vendo aí, né, o governo está querendo, está uma burralada, né? A previsão é chegar a 100% do PIB de déficit. O que é isso? Quer dizer que não sobra nada para poder a gente investir. 100% do que arrecada, 100% foi pago em mão de obra, funcionário público, Covid, os R$ 600 lá da ajuda. Não sobra absolutamente nada para poder financiar. Pra vocês terem ideia, o Líbano lá, né, que eles falam que não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Falam que é parecido com o Brasil, em todos os sentidos. Corrupção, a divisão de classes, etc, etc. A relação deles de dívida versus o PIB deles lá é 170%, né? Um trem esquisito, né? O que arrecada ainda falta 70% ainda para cobrir. Né? Então, lá já, tecnicamente, é um país falido. Então, para vocês terem noção do que é isso que eu estou falando, né? Nós vamos chegar aí à casa dos 98% no final desse ano. Então, na casa aí dos 700, 800 bilhões, que é o que o governo fez com a reforma da Previdência, que é economizar em 10 anos, né, mais ou menos isso aí, na casa de 800, 1 trilhão, em um ano, nós vamos arrebentar isso aí. O que a gente ia economizar em 10 anos, no final desse ano a gente já vai estar gastando isso aí. Vamos rezar, né? É o que resta. Então, outra questão é a estabilidade no nível de preços e consequente inutilização das previsões econômicas, né? Então, os preços ficam soltos, né? Oferta e demanda. Então, a população ela não tem um norte, né, de estabilidade. Então, a casa dos avós de vocês devem perceber que tinha lá quartinho lá de suprimento, né? Hoje em dia não tem muito mais disso, mas pode ser que volte, né? A turma aí começar a comprar, porque pode ser que volte a inflação ou não, quando você tem o sistema financeiro funcionando mal. Desvirtuamento das funções das instituições financeiras, elevando o custo do dinheiro e gerando descrédito com o público, que aconteceu com a Argentina, né? O povo lá correndo atrás do seu recurso no banco, e o banco colocando limite, só pode tirar X reais, X pesos, né? Não é peso. Então, é um exemplo que veio aqui quando você está nessa situação aí de desequilíbrio aí no sistema. Outra questão aí é o desestímulo à poupança, né? As pessoas, não vale nada mesmo dinheiro, por que eu vou guardar? Mais ou menos parecido com agora, né? Por exemplo, está tendo uma corrida interessante para as bolsas aqui no Brasil. Pra vocês terem ideia, esse ano cresceram 63% de jovens, e jovens, tá, gente? Jovens aplicando em bolsa aqui no Brasil. Hoje nós estamos aí na casa de 2 milhões, 2 milhões e meio.
de investidores, e esse número aumentou 63% só nesse ano. Por motivos óbvios, né? A cadeia de poupança já não rendia nada, nada rende, né? Tem um trocadilho aí. Os títulos do Tesouro são atrelados à Selic baixou mais ainda, 2%. Então não fica interessante os investimentos fixos. Então resta as aplicações de renda variável, que são especulativas, e nós brasileiros não temos costume, né? A gente não sabe, resumindo é isso. E aí, quais são as principais funções do sistema, né, na economia? Promover a poupança. Quando fala poupança, aí, né, cadeia de poupança é poupar, guardar dinheiro, né? Arrecadar e concentrar a poupança em grandes volumes. Só um minutinho, gente. Tem mais alguém? Continuando. Quais são as principais funções, né? Promover a poupança, que eu já falei, arrecadar e concentrar grandes volumes, transformar a poupança em créditos especiais, encaminhar os créditos às atividades produtivas, né? Então, você está com um dia lá na conta da cadeia de poupança, vão financiar a agricultura, né? No passado, você financiava a agricultura e as contrapartidas tinham que ser garantias, às vezes até a fazenda do produtor, né? E aí viram que essa política não funcionava muito bem, porque tem dia, planta, não chove, perco toda a safra, aí eu vou, como pagamento, entrego a fazenda, né? Principalmente para o Banco do Brasil, que é um dos grandes fomentadores desses créditos aí. Então, no passado dos tempos, né, houve aí uma mudança na política, com subsídios, né, com taxas bem flexíveis, e aí a consequência foi a gente ser um dos maiores, mais efetivos produtores mundiais, aí, né, criando inveja dos europeus, etc. Inclusive, eles estão barrando a nossa entrada lá na OCDE por causa disso, né? Os fazendeiros franceses e holandeses, principalmente, temem a alta produtividade do Brasil. Então, fica aí com esse negócio aí de que tem razão, né? Tem o seu fundo de razão, mas usam esses problemas nossos internos, né? Com as queimadas e não sei o quê, poder justificar a não entrada do Brasil na OCDE, que é o livre mercado. E aí a gente está aí, deu o pontapé inicial, mas isso aí leva aí na casa da previsão de 5 a 10 anos, né? Porque cada país tem que aprovar a entrada do Brasil, né? Então, cada congresso tem que votar lá, inclusive aqui no Brasil, esse acordo. Gerenciar as aplicações realizadas e manter o mercado para elas. Né? Como fazer isso? E aí, lembrando aqui que ativo financeiro ele não é tangível, né? Ele é apenas como um direito econômico, seu valor é obtido de um direito contratual. Ações, debêntures, títulos, fundos, ouro escritural, tem gente que mexe com prata, né? Prata escritural, e o dinheiro, né? Então, o ativo mais próprio dinheiro. Né? Representa um valor de posse de um agente que pode trocar por outros bens. Tranquilo. Os ativos financeiros são intangíveis, que significa que não existe forma física, né? Você não pega. Comprei ações da Petrobras, você não tem que ir lá na sede da Petrobras, pegar um pedaço de tijolo dela e trazer para casa para falar que você é dono dela, né? Você tem um papel que representa um pedacinho da Petrobras. Aí você tem os tipos, nós falamos no final da nossa exposição semana passada. E eles são classificados se encaixam em renda fixa. São aqueles investimentos que os rendimentos são conhecidos desde o início, por indexador, como é o caso tradicional da poupança. Você sabe que vai ser ali a TR, né? Mais 0,5%, agora não é mais 0,5%, tem toda a matemática lá. Antigamente era isso.
Você já sabe desde o início quanto é que você vai ganhar. Os títulos do Tesouro, por exemplo, né, você pode comprar já sabendo quanto é que vai render lá na frente. O governo lança um título e já fala qual vai ser a taxa de remuneração dele. Aí você compra se você quiser. Hoje em dia não está sendo um bom negócio. Está um pouco melhor do que a poupança. Sabe aqueles dois que estão perdendo? Dos dois, qual que é o que perde menos? Então é mais ou menos essa briga aí, né? A renda fixa ainda ganha um pouquinho da poupança, mas os dois estão empatados lá. Estão disputando qual que é o pior. A renda variável, né, são os investimentos em que seus rendimentos serão incertos, ou seja, o risco é alto, você pode ganhar muito, pouco perder. Por exemplo, ontem eu estava acompanhando a movimentação da Bolsa, a CSN, né, Companhia Siderúrgica Nacional, numa pancada só, ela subiu 9%, só ontem. Né? Então, para os investidores amadores, principalmente a meninada que está entrando na Bolsa, tem que tomar cuidado, né, porque isso aí é chamariz, né? Digamos, pega bobo, né? Porque pode olhar hoje, pode olhar aí a movimentação da bolsa de hoje, essas mesmas ações devem estar caindo aí para 2, 2,5 a menos, ou não. Mas a tendência é essa. O que é isso? Por algum motivo, sobe, e aí aquela correria desenfreada, vai subir para sempre, mas aí você tem que pegar a média, você tem que fazer, né? É assim. Então, nós vamos discutir isso lá mais para frente aí sobre ações, né? Tem que ações não é jogo de bingo, não, né? Não é loteria, não. Tem a sua parte, você não consegue prever, mas tem, tem como você tentar cercar e talvez perder menos, ou ganhar mais, né? Considerando essas duas classificações, é possível perceber que a renda fixa é mais segura, lógico, eu já sei, previsão, o que eu vou ganhar, o que eu não vou, mas então tá destinado mais aí aos investidores conservadores, né? Aquela turma lá que guarda dinheiro no colchão, então vai para essa aí. Enquanto o pessoal da renda variável, que são muito poucos, nós, né? Aqui no Brasil, nós estamos aí na casa de 2 milhões e pouquinho, mas que aumentou, era 1 milhão e pouco, 1 milhão e tanto. Mas, assim, a nossa bolsa, pela instabilidade do país, ela só não caiu, segundo os analistas, porque teve essa entrada de investidor brasileiro, porque se tivesse no padrão normal, porque poucos investidores brasileiros e muito estrangeiros, ela teria caído mais porque os estrangeiros estão fugindo daqui igual. Então, o que está sustentando esse leve incremento aí nos resultados principalmente oriundo aí da entrada desses investidores novos brasileiros, principalmente brasileiros. E aqui não vai aparecer para vocês aí, mas está nas páginas 7, 8 e 9, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Entrar aqui. Falando um pouco da renda fixa, aí os exemplos que tem lá na página 7, na página 9, 8 e 9, tá lá escrito lá, né? Poupança, a remuneração dela lá é 0,5%, como eu já falei, mas até zerado, então é a historinha lá da cadeia de poupança, né? Se a taxa Selic estiver acima de 8,5 ao ano, rendimento da poupança fixado em 0,5. Se a taxa Selic estiver igual ou abaixo de 8,5, o rendimento da poupança é 70 Selic. Eles inventaram uma engrenagem e não, não deixar os outros investimentos, tipo de investimento fixo, né, no investimento no tesouro, ser menos atraente. Então, eles criaram essa regrinha na cadeia de poupança aí, uns 5 anos atrás. Aí. O rendimento atual da poupança
Isso aqui foi quando eu peguei, tá, gente? Então, foi na semana passada que eu fiz esse material, então esse dado aqui está mais ou menos atual, né? Então, o rendimento alto da poupança é em torno de 1,58 ao ano. Entenderam? Não é ao mês, não. É ao ano. Se você aplica dinheiro aí hoje não, porque nós estamos em agosto, né? Mas a taxa seria essa aí. A gente pegou isso na semana passada. Ou seja, o rendimento mensal, 0,13%. 0,13%. A rentabilidade atual da poupança se deve aos 2,25%, né? Porque quando eu fiz esse cálculo aqui, a Selic não tinha caído ainda, né? Então piorou mais ainda. Quando eu fiz essa conta aqui, foi antes aí da reunião do Banco Central aí de abaixar a Selic, estava 2,25, ele caiu para 2. Então esse 1,58 aí cai para 1,40 e esse 0,13 ao mês cai para 0,9. Piorou mais ainda. Quer dizer, já não era nada, nada é agora também, né? Perto da poeira. Definida pelo Banco Central, já que 70% deste valor resulta aí numa porcentagem em cima da cadeia de poupança. Mas o que tem que ficar claro é essas taxinhas aí. Né? Deixar o dinheiro no banco, colocar na cadeia de poupança, eu vou ter em torno de 0,10% de rendimento ao mês. Você faz as suas comparações, né? Você deixar esse dinheiro aí, montar um negócio, vender cachorro-quente, churrasquinho, em cima do que eu compro, eu coloco aí uma margem de 20%, né? Então, você compara ao mês, você compara esses 20, eu estou falando em linha reta, né, gente? Não é bem assim, né? Tá bom? Número exato, comparar esse 20% ao mês a 0,13 ao mês. Onde é que você vai deixar seu dinheiro? Então, esses momentos, gente, a gente, no geral, a gente pensa que é o tempo do caos, né? Para outros, é um campo fértil de oportunidade. Tá? Então, tem muita gente que aproveita essa situação, né, com as ideias, com o seu tipo de negócio, criatividade. O brasileiro, ele já falei isso, né? Eu gosto de falar isso porque é um número, uma informação importante, mas é triste ao mesmo tempo. Né? Nós somos o terceiro país mais criativo do mundo. Né? Temos soluções para tudo. Um dia estava vendo aí um cientista brasileiro, engenheiro lá das, né? Pessoa contando a história dele toda humilde, né? Um engenheiro mecânico lá da NASA, né? Então ele trabalha na área de inovações, criatividade. Então mandaram lá um robô lá, vai mandar um robô lá para Marte lá, e ele é o responsável aí pela criatividade, né? Pela robustez lá do equipamento. Então agora, em contrapartida, nós somos um dos últimos em dar sequência ao negócio. Então uma coisa triste, né? Você começa, tem boas ideias, etc., mas desiste, né? Desiste no meio do caminho. Os motivos aí são subjetivos, né? Digamos assim, a entender, né? Criamos muito, temos muita criatividade, mas não damos sequência naquilo ali, desistimos no meio do caminho. Então, voltando aqui, cadeia de poupança, lá tem um exemplo que, por exemplo, se você aplicar R$ 905, né? Você vai ter um rendimento líquido mensal de R$ 1,18. Tá? Então, você tem lá R$ 905, você tem R$ 1,18 de rendimento. Esse é o mais popular, né, de renda fixa. Aí você tem outros modelos que a gente listou lá, né, letra de câmbio de crédito imobiliário, são as LCI, as LCA, novidade isso, no Brasil. Desde lá, né, emitir título em cima disso para angariar recursos. Você tem a letra de câmbio de agronegócio, que aí é um pouco mais interessante, né? Elas são cobertas, né? Igual você tem uma cobertura aí. Só um minutinho, gente. Vou mais alguém aqui.
essas letras de crédito são isentas de imposto de renda, então tem as suas vantagens, né? Difere dos CDBs, crédito porque não possui incidência de imposto de renda. Os CDBs têm e as letras de crédito do agronegócio não têm. Outra modalidade, letra de câmbio, né? A gente chama aí no mercado de tem as particularidades dela, né? São títulos de crédito oferecidos em diferentes partes do mercado. Você tem dois. Professor, Oi, a gente não tá te ouvindo. melhorou? Agora sim, tem hora que vai e volta. Ixi, vai me falando aí que eu volto. Vou voltar que eu falei, tá? Tá, obrigada. Então, nós temos aqui exemplos de caderneta de poupança, as letras de crédito imobiliário, que é novidade aqui no Brasil, né? Que tá, inclusive, foi um dos motivos da quebra lá dos americanos lá, que muito crédito imobiliário cresceu demais. E temos a letra de crédito do agronegócio, a característica você tem a isenção do imposto de renda. Este fundo, né, gente, ele protege o investidor em caso de falência da instituição, onde o investimento foi feito, havendo um reembolso de até 250 mil. Então, se você fez um investimento num agronegócio lá, ele faliu, né, tem um fundo garantidor, assim como tem o fundo dos bancos lá, né, até 250 mil esse fundo te ressarce. No outro pêndulo, Velho, oi, os bancos digitais agora também estão tendo fundo garantidor, né? então tendo fundo garantidor e tem o limite, né, então, assim, é uma segurança, né, para a gente, para poder, bom, se o banco quebrar, se a minha aplicação, se eu perder tudo, alguém tem que pagar, quem, né, esse fundo garantidor te dá um mínimo lá, né, digamos assim, né, muito bem. Os bancos aí vieram de uma boa hora, viu, gente, para tirar esses gigantes aí da situação conforto que eles têm, né? Absurdo. O Tesouro Direto, né, gente? Até o ano passado, a gente falava, agora também está empatando aí com a cadeia de poupança, né? Não está. Por quê? Porque as taxas são base para ele, que é a Selic, por exemplo, está baixíssima. Olha, Edson, Professor, seu tá dando áudio erro. sumiu de novo. E agora, gente? Vou colocar bem pertinho aqui. E aí? Agora sim. Vou colocar bem pertinho aqui mesmo. Aí vocês vão me falando mesmo, que aí eu volto, tá? Então, o Tesouro Direto, gente, ele é um programa de investimento oferecido pelo governo federal, surgiu lá no governo do Lula, né? Nós já comentamos sobre isso. E aquela coisa, né? Quando é bom, se fosse tão bom assim, os bancos colocavam a vitrine lá na frente deles. Mas não é bom, né? É ruim para eles e bom para o povo, né? Por isso que a busca do conhecimento sobre esse investimento de renda fixa é interessante. Não sei se eu falei para vocês, mas a nossa bolsa de valores agora ela mudou de nome. Falei? Hein, gente? Vocês sabem disso? A gente não ouviu. Vocês sabem que o nome da bolsa de valores do Brasil mudou de nome? Não, qual que é agora, professor? Agora chama B3, né? Foi a junção. Então agora, quando vocês verem essa letra, né, B3 é o nome da nossa bolsa de valores. Brasil, balcão e o outro termo do B eu esqueci aqui agora. São 3 Bs aí. Certo? Certo, gente? Ok, professor. Certo, Ederson. O investidor, pessoa física, pode adquirir títulos da dívida federal, que são esses títulos do Tesouro. O risco é pequeno, né?
e o rendimento é superior à poupança. Essa é a base. Já viu aquele último colocado, né, do Campeonato Brasileiro? Sempre vai ser o penúltimo. O último ele não consegue ser porque a poupança sempre vai ganhar dele, né? Vai ser o pior. Não estou fazendo propaganda contra a poupança, não, viu, gente? Estou falando que eles são dentro do leque que a gente tem hoje, é assim. A rentabilidade desse título, né? Aí tem os produtos, né, que o governo te dá. Ele fala assim, olha, vou vender, eu estou oferecer X título tal e vou remunerar pelo IPCA. Então, ele vai, se é R$ 1.000, daqui a 2 anos você vai ter esse dinheiro mais o IPCA acumulado. Você compra se você quiser. Outro título vai ser a base de juros da Selic. Então, hoje a Selic está muito baixa, né? Então, aí você vai analisar, será que vale a pena? E aí por aí vai. Então, investir no Tesouro, gente, é muito seguro, tá? Uma vez que a aplicação nos títulos públicos é 100% garantido, ou seja, quem está garantindo o retorno desse título? O próprio governo, né? Se ele quebrar, aí sim. Aí por isso que vem, lá no início eu falei para vocês da relação da dívida com o PIB, 100%. Então, essa informação adicional para os investidores é preocupante. Igual lá no Líbano que eu falei, 170%. Você pode ver, você pode olhar lá os títulos que eles devem estar vendendo para o governo, deve estar lá promovendo juros exorbitantes, né? 500%, 3%. Então, assim, nossa, eu vou pegar meu dinheirinho aqui do Brasil e vou comprar lá, sei lá como é que chama a moeda deles lá, vou comprar título do Líbano. E aqui está me oferecendo média de, como nós falamos aí da cadeia de poupança, né? 0,13% ao mês. Lá no Líbano está dando 500% ao mês. Você vai fazer isso? Entendeu? Então, a informação periférica vai te falar, não vai não, pô, porque estou te oferecendo, mas a probabilidade de te pagar é muito pequena, né? O Brasil já viveu isso aí. Por isso que a nossa taxa Selic já chegou a casa de 17%, 18%, né? Hoje ela está 2%. Então a gente não precisa agora de muito dinheiro especulativo. Quanto ao imposto de renda, sobre esse rendimento, aí eu vou voltar lá. Você tem aí, você tem aí a alíquota do Tesouro Direto. Então você tem aqui. Oi? Oi, professor. Pode Tá dando erro, falar? mas pode falar. É bom que está sendo gravado, né, gente? Eu estou seguindo a apostila, mas também está gravado, picando a informação, né? Vamos tentando, vamos continuar. Ô, Ederson, O Tesouro. Oi. me tirou só uma dúvida. Você falou que a poupança é o último lugar dos rendimentos. O título de capitalização que os bancos oferecem é pior do que a poupança? Olha, você tem que ver cada um, porque alguém está apertando alguma coisa aí. Os títulos de capitalização, você tem que ver o que eles estão te prometendo, entendeu? Então, tem uns que falam assim, olha, metade, vai ser te devolvida a metade corrigida. Quando você pegar título de capitalização, lembre-se da telecena, entendeu? Telecena. Então, se você pegar a telecena, se você virar o papel, né, ver as costas, vai estar lá toda a regulamentação de um título de capitalização. Ele é um título de capitalização. Então, aí você tem que ver o que é esse título, porque senão você fica muito entusiasmado com os prêmios, né? Eles ficam lá vendendo, título de capital, Orocap, por exemplo, né? Que é um título de capitalização. Você vai remunerar 80% do capital investido, mas você vai participar de sorteios de trocentos mil, etc, etc, né? Então, você tem que ver o que está prometendo cada título de capitalização. Eu não gosto por causa disso.
Porque a remuneração, o retorno que você tem do título de capitalização sempre vai ser menor do que você tivesse investindo em qualquer outro aplicativo. Então, ele consegue ser até pior, digamos assim, né, que a caderneta de poupança. Tá bom? Você tem que olhar no banco, ler direitinho a regulamentação, né, desse título, porque o banco é danado para poder empurrar isso aí para a gente, para poder fazer alguma coisa. Por exemplo, você está querendo aumentar seu... Igual minha sogra, por exemplo, ela mudou o banco, queria mudar o banco para a aposentadoria dela, né? E aí o banco, o Bradesco, não vou falar o banco não, tá, gente? Bradesco. Aí o Bradesco foi e impôs, né, que ela tinha que comprar um título de capitalização para poder transferir a conta dela de aposentada para aquele banco. Então, eles usam como qualquer outro produto do banco, né? Mas esse, particularmente, é muito ruim. Fiz propaganda contra não, tá, Jonathan? Mas é muito ruim. Não, Edson, Entendeu? mas tem que olhar isso. Minha irmã foi olhar um empréstimo consignado no Bradesco, aí o banco pegou e tá assim, posso liberar, por exemplo, R$ 1.000 para você, mas se você fizer um seguro para sua casa, eu libero 3.000 para você. Aí, tá vendo? Entendeu? Eles Então, tentam te empurrar alguma outra coisa. Oi? Eles tentam te empurrar alguma coisa. Exatamente. E você pode ter certeza que vai ser ruim para você. Você pode ter certeza. Entendeu? Porque aí você fica entusiasmado com o valor, né? Mas se você pôr na ponta do lápis, é igual eu brinco, né? Tá furando seus olhos, não é com um dedo, não, é com a mão cheia, né? Tá enfiando os 5 dedos nos seus olhos. Valeu, Jonathan, isso aí. Obrigado. De nada. Então, quanto ao Tesouro Direto, aí você tem a questão tributária, né? Então, quanto mais tempo você deixar o dinheiro lá, ou seja, quanto mais tempo você deixar vencer o prazo acordado, né? Porque quando você compra o título, ele vai falar, olha, vence daqui 2 anos, né? Então, se você deixar o dinheiro até o vencimento, você vai ter benefício máximo, né? Então, por exemplo, aí que está aquela máxima, gente. Nunca, isso é coisa antiga, né? Nunca, quem tem dinheiro aí sobrando aí, ou quer poupar agora, nunca deixar seus recursos num investimento só, né? Os analistas sempre pegam no máximo 30% por exemplo, em aplicações variáveis, ações e renda fixa, né? Então, você tem aqui, se você deixar seu dinheiro lá, comprou uma letra lá no Tesouro lá, até 6 meses, se você tirar antes, você vai tomar uma cacetada de 22,5 em cima do rendimento. Às vezes vai levar tudo, quase. Né? Demorou mais um pouquinho, cai para 20. Passou de 1 ano até 2 anos, 17,5, e acima de 2 anos você tem uma taxa fixa de 15%. Então, cai de 22 para 15, né? Então, interessante isso aí. Então, um exemplo é isso aí que eu pus aí, ó. Né? Coloquei um nome lá qualquer. Então, compra de um título. LTN é letra do Tesouro Nacional. Coloquei lá, 2021. Vai vencer 2021. Ele vai vencer dia 1º de 2021. E o valor de hoje, 905,53. Por isso que eu fiz lá na caderneta de poupança esse valor, não sei se vocês perceberam. Né? E a gente tem a mesma base de comparação, né? Se eu deixar 905 na caderneta de poupança, e se eu comprar um título com o mesmo valor, quem é que ganha aí, né? Então, esse título irá vencer dia 1º e ele é prefixado, ou seja, eu já falei para você quanto é que você vai ganhar, 2,15 ao ano. Nós já combinamos. Então, assim, na compra de um título, você teria um rendimento de 2,15 por 12, aí juros simples, né? Você teria aí 0,18% ao mês. Cadeia de poupança, 0,13. Lembramos?
Então, está ganhando aí micharia por micharia, está ganhando a micharia maiorzinha, né? Comparando com o exemplo contido no tópico da caderneta de poupança, que teve um rendimento de 0,13. Pode-se entender que o rendimento referido no título foi melhor. Há de salientar que na caderneta de poupança você não tem imposto de renda, certo? Então, se você for fazer essa operação de resgatar esse título menos, né, aí você tem que ver aquela tabelinha lá, o salário. Porque senão, se você resgatar antes, você perde até para a caderneta de poupança. Na situação atual, os dados aqui, eu fiz questão de trazer o que está acontecendo agora, né? Não é uma situação normal, é atípica. Então, pode-se entender que o rendimento do referido título foi melhor, ainda considerando que você vai resgatar o valor no prazo menor de 180 dias, a alíquota do imposto de renda será 22,5, salientando, né? Então, eu fiz as continhas aí para mostrar para vocês, ó. Rendimento mensal, né, 1,63 ao mês, o imposto de renda sobre isso, 0,37 centavos, então você tem um rendimento líquido de R$ 1,26. Aí, comparando lá com a caderneta de poupança, em um mês, você, deixando esse mesmo recurso lá na caderneta de poupança, você teria R$ 1,18, e no Tesouro, R$ 1,06. Só um minutinho, gente, alguém entrou aqui. O Sidney. Voltou tudo. Estão me ouvindo bem, gente? Pode continuar? Pode, professor. Obrigado, Júlia. Então, é a tangibilidade, né, gente, do que a gente vem falando, né? Uma coisa é você falar que é pior, melhor, né? E aqui eu fiz questão de fazer uma continha aqui para vocês verem que na ponta do lápis é isso que dá, tá? Hoje, reforço, porque as taxas estão todas baixas, é uma situação totalmente atípica, né? E é isso aí. E o investidor ele tem que fazer para cada situação, né? Ah, era assim. Era. Né? Hoje é assim. Saiu da pandemia, tem toda a motivação, né? Todo mundo vai comprar muito, todo mundo vai ter que voltar a ganhar dinheiro, vão aplicar. Então, é outra situação. Então, você tem que estar sempre atento ao que está acontecendo no presente e vislumbrar o futuro, se puder. E aí você tem os fundos de investimento, né, ligados aos investimentos fixos, né. Então, a CVM, os investimentos são condomínios, né, constituídos com o objetivo de promover a aplicação coletiva de recursos. Então, você pega um grupo de investidores, faz um regulamento, né, tem um administrador da carteira, que normalmente ele cobra uma taxa. Na área, nós que estamos fazendo administração, lembre-se disso, a gente chama de taxa de sucesso. O que é isso? É um risco. Serve para muitas coisas. Tipo assim, você vai dar uma consultoria numa empresa e ver que ela tem um monte de crédito lá de CMS, né, para recuperar, certo? Aí você vai virar para o dono, quanto que eu vou cobrar dessa empresa para poder recuperar esses créditos? Uma das alternativas, você fala o seguinte, olha, eu te cobro a taxa de sucesso. Para o cliente vai ser bom, porque é o seguinte, olha, se você conseguir recuperar, você ganha. Se você não conseguir, eu não perco, ou seja, eu não pago nada, né? Então, você vai e fala, redução, custos, por exemplo, olha, se eu conseguir reduzir R$ 1 milhão de custo da sua empresa, eu quero uma taxa de sucesso de 10%. Então, seria a utilização dessa terminologia aqui que eu falei agora. Então, o objetivo principal de um fundo de investimento é propiciar ao investidor uma eficiente ferramenta para aplicar seus recursos excedentes ou poupanças, né? Então, associa um pouco também, bem de longe, né, aqueles consórcios de carro, todo mundo coloca ali uma partezinha. Claro que o objetivo aqui é rentabilidade, né? No caso dos consórcios, o objetivo é obter o bem, né? Sorteados lá. Fiz uma comparação bem longe, tá, gente?
essa ferramenta possui basicamente as seguintes características: são ofertados fundos de investimento com perfis diferenciados, a fim de atender às diversas necessidades dos investidores. Então, é igualzinho aí o Jonathan estava falando, né? Começa a oferecer um monte de vantagens diferentes. Funciona como um investidor de longo prazo, tá? Então, por exemplo, quem tem, igual o Sidney, que entrou agora há pouco, né? Uma questão aí, vamos fazer, você me corrige aí, tá, Sidney, se eu só vou lembrar aqui. Vamos fazer uma poupança, né? Qual que é melhor? Investir no PGBL, o VGBL, né? E, então, são investimentos, esses PGBLs, VGBLs, os administradores desses fundos, né? Eles vão fazer com que aquele dinheiro que o Sidney iria depositar mensalmente para ter a longo prazo um rendimento, serão gerenciados por esses fundos que vão pegar uma parte de títulos públicos, né? Eles fazem lá uma miscelânea lá. Nós estamos falando de fundos, né? Nós temos aí uma outra modalidade, que é os fundos em cotas. É os famosos FIC ou FICFI. Quando vocês entram lá na página do banco de vocês, vai aparecer essa sigla aí, né? As opções lá de investimentos. Então, você tem duas modalidades desses fundos, né? Fundos de investimento aberto são aqueles que não impõem qualquer restrição à saída do cotista. O que é o fundo? Eu estou comprando um pedacinho de uma cota. Alguém entrou aí. Não está funcionando, não. É o Carlos Hilton. Entrou. Voltando aqui, gente. Então, você resolveu comprar uma FIC, então você leu todo o regulamento. Não sei se vocês já entraram aí. Depois dá uma olhadinha no banco de vocês, entra só de curiosidade, né? Você entra lá na FIC e tem 50 páginas, né? De regulamento, né? Isso aqui, você não lê nada e já coloca lá o aceito, concordo, né? Então nessas linhas lá tá aí, né? Os fundos de investimento aberto vão falar que você pode sair a qualquer momento. Os de investimentos fechados, aquelas 50 páginas lá, vai estar falando lá as condições para você sair do fundo, né? Então, você tem aí, eu coloquei 4, são muitas, né? Eu só peguei umas 4 para título de exemplo e classifiquei como o perfil, né, do investidor, né? Então, por exemplo, você tem as FIC, então, fundo de renda fixa. Grau de risco? Moderado, tá, gente? Mais ou menos. Se eu colocar o dinheiro lá, o risco de eu perder é quase o mesmo de eu ganhar, estará ali meio a meio. Característica: destina principalmente a adquirir títulos de dívidas de empresas ou governo, cuja remuneração esteja vinculada a alguma taxa de juros ou índice de preço. Então, é um fundo que ele vai tentar ser mais conservador, né? Vou ficar colocando isso aí em taxa Selic, né? Não, vou colocar um índice que vai me dar uma certa garantia. Você tem o fundo de ações, aí o risco é elevado, né? Você vai participar de um fundo que ele vai destinar aquele montante que está lá no fundo para adquirir ações de empresa. Aí tem a volatilidade, né, gente? Então, aí o risco é elevado desse fundo. Você tem um fundo multimercado, então ele vai investir em diversos mercados ao mesmo tempo ou não, a fim de aproveitar as oscilações de preços dos ativos. Então ele vai, não só na bolsa, né, mas ele pode aplicar na bolsa, na oscilação do dólar, no câmbio, né, do ouro. Ele vai pegar um pedacinho de cada. Também elevado. O fundo de curto prazo, aí chega perto da poupança, por exemplo. Né? Destina-se a adquirir exclusivamente títulos públicos federais, só títulos federais, Tesouro Direto lá, ou indexada a taxa Selic, ou índice de preço
inflação, PCA. Isso é bem, bem, bem. Quando é baixo, o cara é muito, muito, muito conservador. E nós temos a categoria das debêntures. Estão escutando direitinho, gente? Parou de repicar? Sim. Tá. As debêntures, elas são títulos de dívida a longo prazo que a empresa emite para captar recursos. Não é só a empresa que está lá com as ações na bolsa, que não. Né? Claro que você tem que estar toda regularidade, né? Tem que estar lá. Não é você é da esquina que vai conseguir emitir debênture. Tem toda uma legislação, e aí você, cumprindo essa legislação, você consegue emitir esse título que é mais rápido, mas você tem a garantia real, que é garantida por bens móveis ou imóveis. Então, o dono da empresa, ele vai fazer o seguinte: olha, eu preciso de dinheiro. Então, preciso de 100 milhões. Então, eu vou emitir debêntures, vou fatiar esses 100 milhões, não precisa ser lote de R$ 1, não, você pode fazer, a Copasa, uns 10 anos atrás, ele emitiu debêntures, o lote mínimo era R$ 200 mil, né? Então, você pode fatiar esse valor, não tem um padrão, e a garantia é a própria empresa, ela tem que dar uma garantia. Garantia flutuante possui privilégio sobre os bens que compõem o ativo da empresa emissora, né? Então, quem comprar esse título aí tem privilégio, né, sobre no caso não me pague, me dê aí os bens aí. Tem a turma aí que criou grafárias, né, são aquelas que não oferecem aos debenturistas nenhuma espécie de garantia. Você compra, se quiser, é isso aí, ó, estou oferecendo 100 milhões, eu vou oferecer 10% de juros, daqui a 2 anos eu te pago. Ah, qual a garantia? Não tem garantia, não. Se eu quebrar, quebrei. Você quer? Então, você tem essas categorias aí de debêntures. Normalmente você encontra em bancos, tá, gente? E esse povo é tão esperto que quase ninguém fica sabendo, né? É o clubinho, né, digamos assim, pelo luzinha. Mas normalmente são ofertados em bancos. Então, colocação de debênture no mercado poderá ser via oferta pública, por meio de uma instituição financeira, acabei de falar agora, bancos, ou quando os papéis são colocados diretamente aos investidores. A própria empresa pode fazer isso, tá? Mas ela não faz as operacionais. 50 milhões, como é que vai vir? Todo mundo vai fazer. Professor, Oi, seu áudio parou. e agora? Agora voltou. Vou voltar aqui então. A colocação das debêntures, né? Então, a colocação das debêntures podem ser via banco, como eu falei há pouco, ou a própria empresa, ela pode fazer oferta de balcão, como a gente fala, né? Isso aí, operacionalmente, dependendo, até a operação disso é complicado. Como é que você vai? Gente, vamos fazer uma fila aqui, vamos comprar papel na própria empresa, né? Os montantes, né? Maquininha, né? Coloca aí o cartão aí na maquininha. Então, é mais prático você contratar um intermediário, que seria o banco, para fazer essa operação para você. E, evidentemente, que o banco vai cobrar, né? O valor total das emissões das debêntures não pode ultrapassar o valor do capital social. Óbvio, se eu estou querendo captar dinheiro mais rápido, a única coisa que eu posso oferecer é o total do capital que a empresa tem, né? Não tem mais nada para oferecer de garantia, por exemplo. Os requisitos básicos para a emissão de uma debênture pública, eu coloquei alguns, que são uma lista, a gente não está aqui formando em debênture, né? São os principais. Ela tem que ser uma companhia aberta, tá? Ela precisa ter um registro na CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Ela precisa ser inscrita, tem que ter inscrição da escritura de emissão do registro no comércio, ou seja, tem que estar lá na junta comercial, né? Tem que estar lá o CNPJ, bonitinho, contrato, tudo registrado. E constituição das garantias reais, se for o caso,
No caso aqui, por exemplo, a quilografa Ares não precisa ter garantia nenhuma, né? Então, você tem que garantir que aqueles bens que você está colocando como garantia para poder obter aqueles recursos, elas existem, né? Aí agora começa a falar sobre ações, né? Você tem as ações ordinárias, isso aí todo mundo já sabe, o acionista é o dono da parte do capital da empresa, né? Tem dois enfoques aí que é interessante. Você tem um acionista, porque a gente pensa em acionista, a ação fica, é que esse negócio, né? O valor da ação lá na bolsa é um, mas o dono da empresa X falou que tem X ações e o valor é outro. Então, são raciocínios. Né? O valor é pegar o montante dele e dividir pela quantidade de cotas. Quando você pega essas ações e coloca ela para parte dessas ações para serem negociadas, né? Então, elas têm um nome aí de nominativos ou escriturais. Então, elas têm um nome de ordinárias, são as ações que garantem ao seu possuidor o direito ao voto. Basicamente é isso. E as preferenciais têm preferência no recebimento de dividendos. Então, quando você olha o código, porque na bolsa não é o nome, né? As empresas são representadas por códigos, né? Você tem lá final 3, final 4, né? Por exemplo, Petro 3, Petro 4, por exemplo. Elas têm variações diferentes, apesar de ser ações da mesma companhia. Né? Então, você escolhe, você quer mandar ou você quer só receber dividendos, ter preferência. Né? As preferenciais não têm direito a voto. Os dividendos, o que é isso? Todas essas empresas que a gente está falando aí, que estão com as suas ações negociadas na bolsa, ou não, elas têm que, em algum momento, distribuir esses lucros para os seus sócios, isso é óbvio. E tanto o tempo quanto o valor é decidido em assembleia. Então, pode ser, por exemplo, a CEMIG pode decidir que não vai distribuir dividendos esse ano, porque ela está apertada de caixa, etc, etc. Se a Assembleia decidir isso, não vai ser distribuído. Outra situação, a CEMIG agora falou que vai distribuir 30% do lucro dela para os acionistas. Então, foi uma decisão. Então, aí esses 30% do lucro vão ser distribuídos para os acionistas e esse recebimento a gente chama de dividendos, né? Que é o que o governo está querendo fazer, em outras palavras, né? Taxar, né? Hoje em dia, a distribuição de lucros, ela não é taxada porque a empresa já pagou todos os impostos, sobrou, aquela sobra ali a gente distribui para os sócios, né? Então, o que essa reforma está fazendo? Não, agora, até isso aí nós vamos tributar. Então, vai ter uma chiadeira danada, principalmente para os microempresários, né? Ele é dono de um salão, dono de uma padaria, dono de... confunde-se, né? E aí, essa retirada que ele faz, ele vai ser tributado. Né? Essa aí é a proposta e eu acho que não tem outro caminho mesmo, não, porque, com a nossa fala lá no início, o país está chegando a 100% de endividamento, tem que arranjar dinheiro. Então, vai sair tudo que não conseguiram fazer durante esse tempo todo, vão, numa tocada só, vão fazer a reforma administrativa, vão criar, pode ser, eu acho que vão até criar imposto aí sobre grandes fortunas, vão acertar algumas coisas aí no passado que foram mal feitas, e infelizmente, nesse momento difícil que nós estamos passando, vão fazer essas reformas aí. A gente que goste, a gente que não, né? No Brasil, as empresas podem optar por remunerar os seus acionistas para pagamento de juros sobre o capital próprio. Então, ao invés de dividendos, você tem a TJLP, não sei se vocês já ouviram falar. Ela também é igual uma taxa da Selic. A Selic está 2%, você tem a TJLP, que está em torno de 1,75, se me falha a memória. Então, seria 1,75 em cima do lucro, distribui. A diferença seria mais ou menos essa. Então, essa forma de remuneração traz vantagens fiscais, porque
do imposto de renda. Eu acho que vai ser a saída, se eles não mexerem nessa legislação. Estou pensando aqui agora, tá, gente? Pode ser a saída quando se vier a tributação sobre distribuição de lucros. Aí você pode migrar menos pior, né? Ir para essa formatação aí de distribuir os juros sobre o capital próprio. E aí você vem o valor da ação, né? Que é o que a gente começou a falar aí, né? Pô, a ação da empresa é tanto, lá do... Tem aí, ó, os nomezinhos, né? Então você tem um valor nominal, é aquele que está lá na ação mesmo, aquele valor lá que você comprou na corretora. Tem um valor patrimonial e um contábil, que é lançado no estatuto nos litos da empresa. Serve como referência para os sócios. Né? Ele não vai refletir o valor de mercado. Pode ser menos, pode ser mais. Você tem o valor de liquidação. Então, naquele momento você vendeu as ações, então tem aquele valor naquele momento. Igual eu acabei de falar, né? A CSN hoje aumentou 9%. Né? Então, esse é o valor de liquidação. Amanhã vai ser outro valor de liquidação. E por aí vai. É igual a gente fala, né? O fulano de tal está comprado na bolsa. O que quer dizer? Ele está esperando um valor superior ao que ele tem para poder vender. O valor de subscrição é o preço da emissão, é o preço de emissão fixado em subscrições para aumento de capital. Né? Então, quando você monta, quando vocês viram lá com a Paula, né? Acho que teve gente aí que veio comigo, capital subscrito. Então, é aquele montante que você prometeu no contrato social de colocar na empresa, você efetivamente aumentou o capital da empresa. Você foi lá e colocou o dinheiro lá na empresa. Aí você tem o valor de mercado, né? E é o valor que os compradores aceitam pagar e os vendedores recebem fazendo o mercado organizar, né? Esse valor de mercado, quanto vale, né? Quanto você acha que vale e eu pago se eu acho que esse valor é justo ou se ele é oportuno. E aí você também tem, assim como a gente tem os fundos de ativos fixos, né? Nós falamos, né? Tesouro Nacional, poupança. Você também tem os fundos de ações. Tá? Então você pode comprar um fundo multimercado, que aí ele opera entre diferentes ativos, pega diferentes ações de vários mercados diferentes. Então você tem mercado de mineração, aí você pega lá umas ações das empresas ali daquele mercado. Você tem o mercado do vestuário, aí você pega ali a Renner, por exemplo. Você tem o mercado da linha branca, aí você pega lá da Magazine Luiza lá. E aí você faz ali um pool, né, uma carteira, e monta esse fundo aí. Tem os fundos imobiliários, que é a mesma coisa, você pega das empresas construtoras, né, e monta isso aí. O fundo imobiliário destina capital investido no mercado imobiliário, comercializado através de cotas. Então, você compra a cota daquele fundo, vai ter aquelas empresas que atuam nessa área do mercado, e aí você capta ou não o seu retorno. E, enfim, então, meus amigos, é isso, tá? Fiz uma breve aqui passagem sobre todo o material que está lá com vocês, tá? Estou aberto a dúvidas. Antes de mais nada, pedir para vocês dar um carinho aí nas minhas atividades, tá, gente? Deixa aí até os 49 do segundo tempo de sábado, não, que fechou. Eu tô aqui. Quem precisou de mim sabe que eu tentei ajudar o que eu pude, né? Os resultados, como eu falei, foram muito bons para o momento que a gente está passando. Tem as facilidades, né? E as dificuldades também, mas mais facilidades nesse modelo, né, gente? Venhamos e convenhamos, né? Então é isso. Estou aberto aí às dúvidas. Vocês, porventura, têm e eu consigo resolver aqui. Está aberta a palavra para vocês. Vou mostrar minha carinha para vocês, né? Dá para ver aí?
E aí? Tranquilo, então? É, Tudo tranquilo. Tá foi só bom. fazer. Se não há dúvidas, então há dívidas. Tá bom? Tá bom, professor, obrigada, viu? Mãos Beleza, à Aquele Ederson. obra aí. abraço. Um abraço, gente. Fique com Deus aí. Falou, Um valeu, abraço, professor. Até Edilson. mais. Abraço, Ederson. Até mais. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Tchau, Ederson. Abraço. Um abraço. Falou, Lucas. Um abraço.